Paz do Senhor, alunos da Faculdade de Betel. Essa será a nossa primeira aula de Psicologia Pastoral e também a nossa primeira aula do ano letivo de 2021. Portanto, sejam bem-vindos de volta ao curso Bacharel da Faculdade de Betel nesse ano de 2021. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa tarde, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, os nossos maus pensamentos, as nossas más atitudes, com as quais nós pecamos contra ti e contra o nosso semelhante. E pedimos, Senhor, que o Senhor prepare o nosso coração, a nossa mente, para aprender e guardar essa importante área do conhecimento, a fim de que possamos servi-lo melhor. Te pedimos essas coisas e agradecemos desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Psicologia Pastoral, primeira aula. O que é psicologia pastoral? Esse é o nosso ponto de partida. Enfim, o que é psicologia pastoral? Temos como objetivos, nesta aula, introduzir o conceito de psicologia pastoral, introduzir o conceito de psicologia geral e entender o que é psicologia pastoral. Pois bem, a psicologia é a ciência que estuda os processos mentais e do comportamento do ser humano e as suas interações com o ambiente físico e social. A psicologia científica tratada aqui nesta aula, ela não deve confundir-se com a psicologia do senso comum ou psicologia popular, que é o conjunto de ideias, crenças e convicções transmitidas culturalmente e que cada indivíduo possui a respeito de como as pessoas funcionam, se comportam, sentem-se e pensam. Assim como a filosofia do senso comum, assim como as pessoas dizem, eu tenho a minha filosofia de vida, há também a psicologia do senso comum, a psicologia popular, que cada pessoa acha, pensa, que sabe como as outras funcionam. A mulher dizem os adeptos da psicologia do senso comum, a mulher é mais emocional e o homem mais racional. Outros dizem vice-versa. Outros dizem que o homem é mais emocional e a mulher mais racional, sem nenhuma observação técnica, metódica. Isto é psicologia do senso comum. Alguns acreditam que sabem como lidar com crianças. Outros dizem, olha, na vida é preciso ter psicologia. Está querendo dizer, é preciso entender as pessoas. Não é desse tipo de psicologia comum que nós estamos tratando. O psicólogo, ele busca compreender o comportamento e o pensamento das pessoas que possuem algum tipo de problema ou distúrbio psicológico, ansiedade, síndrome do pensamento acelerado e tantos outros distúrbios que se apresentam e eles aumentaram com a correria do dia a dia da sociedade moderna. Para tanto, este profissional, o psicólogo, utiliza métodos e processos comparativos e analíticos. Então não é senso comum, é ciência. Ele utiliza métodos científicos, processos comparativos e analíticos. O objetivo final do psicólogo, da psicologia, é a saúde mental do indivíduo, para que este possa ter uma boa qualidade de vida. Havendo saúde mental, havendo equilíbrio das emoções e dos pensamentos, a qualidade de vida do indivíduo melhora. A resolução dos problemas psicológicos
significa uma situação melhor de relacionamento com a sociedade, com a família, consigo mesmo. Há pessoas que têm dificuldade de relacionamento consigo mesmo, baixa estima. Outras, o problema é diferente, outros, o problema é um excessivo egocentrismo. Então a psicologia direciona-se para problemas de relacionamento com a sociedade, com a família e consigo mesmo. Vejamos um pouco da história da psicologia, cuja etimologia deriva de duas palavras gregas, psique, alma, e logia, razão, conhecimento, estudo, daí psicologia, estudo da alma. Até meados do século XIX, a psicologia ela se confunde com a filosofia. Existe o campo a ser estudado, porém a psicologia enquanto ciência, ela não existe até meados do século XIX, a parte da filosofia. Sócrates, Platão e Aristóteles deram o pontapé inicial, começaram a instigante investigação da alma humana. Pois bem, vejamos, para Sócrates, a principal característica do ser humano era a razão, o aspecto que permitia ao homem deixar de ser animal irracional. Para Sócrates, a principal característica que fazia do homem diferente dos demais animais, a principal característica que fazia do homem um animal racional, animal do ponto de vista biológico, racional, para Sócrates é o uso da razão. Platão, discípulo de Sócrates, concluiu que o lugar da razão no corpo humano era a cabeça. A cabeça, então, representando fisicamente a psique, a alma. E a medula teria como função a ligação entre mente e corpo. Já Aristóteles, discípulo de Platão, entendia o corpo e a mente de forma integrada e percebia a psique como princípio ativo da vida. Pois bem, durante a era cristã, quando todo o conhecimento era produzido e mantido às 7 chaves pela igreja, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino partem dos posicionamentos de Platão e Aristóteles, respectivamente. Então, Santo Agostinho adapta-se ao pensamento de Platão. Tomás de Aquino adapta-se ao pensamento de Aristóteles. Em 1649, René Descartes, um filósofo francês, publica uma obra chamada Paixões da Alma. E nessa obra ele reafirma a separação entre corpo e mente. Esse pensamento de separação entre corpo e mente dominou o cenário científico até o século XX. Alguns pesquisadores alegam que essa hipótese, assumida por Descartes, foi um subterfúgio encontrado para poder continuar suas pesquisas. Quando ele diz crer em uma separação entre corpo e mente, na verdade ele está usando um subterfúgio para poder continuar suas pesquisas, que eram desenvolvidas a partir da dissecação de cadáveres, mas ele dizendo que a mente ela é a parte do corpo, ele conseguiu o apoio da Igreja Católica e foi protegido contra a Inquisição.
Então, na verdade, seria uma espécie de uma falsidade ideológica de Descartes para poder continuar o seu trabalho, quando ele alega, ele reafirma a separação entre o corpo e a mente. Isso no pensamento de alguns pesquisadores. Não é dito isso aqui nessa aula como sendo verdade. É passada a informação como sendo a posição de alguns pesquisadores. O fato é que no final do século XIX, os acadêmicos da época resolveram distanciar psicologia da filosofia e da fisiologia, dando origem ao que se chamou de psicologia moderna. Então, a partir do final do século XIX, a psicologia começa a ter existência enquanto ciência, enquanto área do conhecimento, independente agora da filosofia. Os comportamentos observáveis passam a fazer parte da investigação científica em laboratórios, com o objetivo de se controlar o comportamento humano, se é que isso é possível. Nesse sentido, os teóricos objetivam suas ações na tentativa de construir um corpo teórico consistente. Agora eles procuram objetivar suas ações, ter um caminho a seguir, para que essa área do conhecimento possa ter um corpo teórico consistente que justifique o reconhecimento da filosofia como ciência, da psicologia como ciência, a parte da filosofia. Este cenário investigativo que surge a partir daí nos revela três correntes teóricas da psicologia: o funcionalismo, o estruturalismo e o associacionismo. Pois bem, o funcionalismo foi elaborado por William James entre 1842 e 1910, que teve a consciência como sua grande preocupação. Ele vai preocupar-se, William James vai preocupar-se com a consciência, como funciona e como o homem a utiliza para adaptar-se ao meio. Essa é a área de concentração, essa é a preocupação de William James, o iniciador do funcionalismo. Como o homem utiliza a sua consciência. Consciência aqui como noção de certo e errado, posso e não posso. Como ele a utiliza para adaptar-se ao meio em que vive. Já o estruturalismo tem origem em Eduard Titchener, entre 1867 e 1927. Também o estruturalismo preocupa-se, concentra-se na consciência, no estudo da consciência, no exame da consciência. Mas agora, com seus aspectos estruturais, percebiam a consciência, isto é, seus estados elementares, como estruturas do sistema nervoso central. Já o associacionismo foi apresentado por Eduard Thorndike. Seu ponto de vista era: o homem aprende por um processo de associação de ideias. Isso é muito presente hoje na psicologia da educação, ainda hoje na psicologia da aprendizagem, que vai dizer que o homem aprende por associação de ideias, que é necessário
no processo de ensino e aprendizagem, abordar algo que o homem já conheça para que ele possa aprender melhor ideias novas. Daí a associação de palavras com imagens usados no processo de ensino e aprendizagem. Mostra-se, quando se vai ensinar uma criança, uma criancinha com a barriga de fora e aí o B de barriga. Associa-se a ideia do aprendizado de escrever, de ler a palavra barriga com o conhecimento que a criança já tem da sua própria barriguinha e assim por diante. O I de igreja, a imagem de uma igrejinha e assim por diante. Seu ponto de vista era que o homem aprende por processo de associação de ideias, da mais simples para a mais complicada. No início do século XX surgem mais 3 correntes principais que, por sua vez, originam a diversidade de correntes psicológicas que conhecemos hoje. Vejamos. Behaviorismo. O behaviorismo surgiu nos Estados Unidos através de John Watson entre 1878 e 1958. Foi conhecido, essa corrente da psicologia chamada behaviorismo foi conhecida pela teoria SR, ou seja, para cada resposta comportamental existe um estímulo. Se queremos um determinado comportamento, devemos usar um determinado estímulo. Isso é muito usado para se conseguir avanços na área da psique, no que diz respeito a problemas de desenvolvimento. Uma outra corrente da psicologia é o gestaltismo. Surgiu na Europa, mais precisamente na Alemanha, entre 1910 e 1912. E essa corrente nega a fragmentação das ações e processos humanos, postulando a necessidade de compreender o homem como uma totalidade, resgatando as relações aí agora entre a psicologia com a filosofia. Temos também a psicanálise elaborada por Freud. Isso vai de 1856 a 1939. Recupera a importância da afetividade e tem como seu objeto de estudo o inconsciente. Aí Freud ele vai buscar aquilo que está atrás, que está no inconsciente, que subjaz ao comportamento imediato das pessoas. No século XXI, os conhecimentos produzidos pela psicologia e a complexidade da transformação do ser humano, o século XXI, o século em que vivemos, traz isso, traz conhecimentos produzidos pela psicologia, a psicologia avança e traz também uma complexidade de capacidade de transformação do ser humano com a tecnologia, com o avanço da tecnologia. Acabaram por ampliar em grande medida a área de atuação da psicologia. Assim, a psicologia hoje pode contribuir em várias áreas do conhecimento,
possibilitando agora cada área uma gama infinita de descobertas sobre o homem e o seu comportamento, através de métodos de exame de comportamentos, de análise, possibilita a cada área uma gama infinita de descobertas sobre o homem e seu comportamento, ou sobre o homem e suas relações. São elas a psicologia experimental, psicologia da personalidade, psicologia clínica, psicologia do desenvolvimento, psicologia organizacional, muito usada em empresas, psicologia da educação, utilizada em escolas, bem como a psicologia da aprendizagem, a psicologia esportiva, a psicologia forense, que é a que analisa comportamentos, distúrbios e mentes criminosas, a neuropsicologia. Todas estas são áreas de atuação da psicologia já desde o século XX, adentrando ao século XXI. Pois bem, falamos um pouco acerca da psicologia geral. Vejamos um conceito de psicologia pastoral. Ainda não vamos desenvolver o assunto nessa aula, mas vamos conceituar psicologia pastoral. A psicologia pastoral, na sua essência e na sua tarefa, é ciência auxiliar da teologia pastoral. Psicologia pastoral auxiliando a teologia pastoral. A teologia pastoral, ela tem a homilética, ela tem a hermenêutica, tem a exegese, tem a administração eclesiástica. E a psicologia pastoral, ela é uma ciência auxiliar da teologia pastoral. E como a psicologia pastoral serve diretamente à assistência espiritual e prática. Estando bem a psique, a tendência é estar bem a vida espiritual. Então a teologia pastoral, ela vai ser um auxiliar. A psicologia pastoral vai ser um auxiliar da teologia pastoral no desenvolvimento de uma vida psicológica e espiritual equilibrada. A psicologia pastoral pode definir-se, em outras palavras, como ciência psicológica, enquanto oferece conhecimentos psicológicos necessários à assistência espiritual. Porque muitas vezes o crente, vamos aqui usar essa palavra, ele tem uma vida espiritual regrada. Ele tem comunhão com Deus, procura ter comunhão com a igreja, mas ele tem problemas de ordem psicológicas. Tem problemas de ordem psicológica, problemas de adaptação, problemas de relacionamento, ansiedade, egocentrismo, baixa estima, que podem ser tratados pela psicologia pastoral enquanto ciência auxiliar da teologia pastoral. Pois bem, nesta aula nós buscamos introduzir o conceito de psicologia geral e entender o que é psicologia pastoral. Na próxima aula nós vamos falar da relação entre o pastor e o psicólogo, se os dois podem ou não trabalhar juntos. Já vão estudando, já vão pensando nesse tema, assistam 1, 2 vezes,
quantas vezes forem necessárias essa videoaula, leiam a vossa apostila e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Façamos uma oração para encerrarmos. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos. Nós lhe somos gratos, ó Pai, pelaquilo que aprendemos, pelaquilo que analisamos nessa primeira aula de psicologia pastoral do ano de 2021. Nós te pedimos, Senhor, que nós possamos guardar no nosso coração e na nossa mente aquilo que aprendemos para servir a Ti melhor. Pedimos isso e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.